Paz do Senhor, abençoados. A questão é que nós temos bom gosto para o terno, né? Aleluia, aleluia. Meus queridos, é um prazer estar aqui. Agradeço a Deus por esta oportunidade e coube a Deus nesta oportunidade nos trazer aqui novamente. Não estava no meu projeto, nem na minha agenda, esse mês de janeiro, sair do campo, ali de Paraíso, mas, de repente, Deus criou situações, e nessas situações Deus permitiu que aqui estivéssemos. Grato pela vida do pastor Lindomar Silva, pela sua esposa, pastora, Vilcilene, isso aí, glória a Jesus. Deus abençoe de forma especial. Temos um respeito e um amor e um carinho muito grande pela vida deste casal de pastores. Todos obreiros, enfim, que o Senhor nos abençoe nesta noite. Gênesis, capítulo de número 37, versículo 19. Gênesis, capítulo 37, versículo 19. A palavra do Senhor diz assim, Gênesis 37, verso 19 diz: E disseram uns aos outros, lá vem o sonhador. 1, 2, 3. Lá vem o sonhador. Pode sentar com a Bíblia aberta. Também estou feliz de ver meu amigo divino. Deus abençoe. Pavarone, Deus abençoe de forma especial. Enfim, Deus abençoe a todos. Evangelista Alessandro. Todas as vezes que eu venho para o estado de Goiás, eu fico hospedado sempre na casa dele, porque lá, irmão, é picanha, é carne. Eu convido todos vocês a ir para lá, viu? Aleluia. E a gente tem uma amizade de longos anos. Não vou falar a data, porque senão você vai descobrir a nossa idade. Amém? Meus queridos, hoje é um culto de gratidão. Tivemos a honra de ter o pastor Lindomar Silva conosco ali em Paraíso, no congresso profético. Lá tivemos a honra de ver Jesus fazer coisas extraordinárias. Teve uma irmã que já testemunhou um milagre de cura extraordinária. Esta mulher, ela ficou curada de uma enfermidade seríssima no estômago, e o Senhor fez uma grande obra, e grande foi a obra de Deus naquele lugar. Estamos aqui hoje como servos, para servir ao Senhor e à igreja nesta mensagem. A Bíblia diz que este jovem, que todos conhecem a história, ele tem um nome chamado José. José, ele era filho de Jacó, ele era um jovem da velhice, então Jacó tinha um amor muito especial pela vida de José. E José cresceu como uma criança comum, uma criança normal, brincava, ele era o caçula da família, e geralmente o caçula é o que mais chama atenção, e ele então corria entre os seus irmãos, brincava entre os seus irmãos, vivia no meio dos seus irmãos. Mas de repente um dia, Deus dá um sonho para José. E aquele sonho que Deus vai dar para José vai mudar toda a sua história. E a palavra do Senhor diz que então José, ao receber aquele sonho,
ele não está recebendo um sonho normal, um sonho comum. Mas, pelo contrário, ele estava recebendo uma promessa de Deus. Porque sonho é diferente de promessa. Às vezes, nós sonhamos. E quando a gente acorda, a gente diz, foi apenas um sonho. Uma vez, quando criança, eu sonhei que estava voando. E tinha um desenho que ele falava da seguinte forma, pelo alto, avante. E eu falei no sonho, pelo alto e avante, e quando eu acordei, um galo na testa. Grande. Eu estava sonhando que estava voando. E a Bíblia diz que José não recebe um sonho. José recebe uma promessa. Mas nós vamos entender um pouco mais que sonho é diferente de promessa. Um jovem, é claro, ele queria compartilhar aquilo que ele sonhou. Ele conta para os seus irmãos o sonho que ele tem, conta para o seu pai o sonho que ele tem. E diz a Bíblia que a partir do momento que ele revela o seu sonho, então ele vai receber um apelido. Por quê? Porque quem tem promessa é diferente de quem tem sonho. Vou repetir, quem tem promessa é diferente de quem tem sonho. E a Bíblia diz que o seu pai olha para ele e diz, quer dizer que nós vamos encurvar diante de ti? Mas naquele momento José recebe um apelido entre os seus irmãos. Por quê? Porque de repente, aquele jovem que tinha um nome chamado José, agora recebe um apelido a qual nós acabamos de ler. Lá vem o sonhador. Você já viu quando a gente está convicto de algo que Deus fala no coração da gente? Deus revela, talvez por meio de uma mensagem, talvez por meio de uma palavra, talvez por meio de uma pregação, talvez diretamente por uma profecia, por uma revelação. Mas é certo que, de repente, Deus fala com você de algo, e geralmente o que Deus fala como promessa, ela sai fora da lógica. Geralmente, quando Deus fala, e é promessa, ela sai fora da lógica. Porque, pela lógica, jamais José poderia assumir nada. Porque ele era o menor. Ele era o caçula. Geralmente, na cultura de Israel, quem assume é o primogênito. É o primeiro. E, de repente, aquele jovem vai expressar a sua promessa, porque o coração dele aquecia com uma chama, que havia tido um sonho, e ele tinha certeza que esse sonho vinha de Deus, mas não era sonho, era uma promessa. A Bíblia diz que ele então começou a escutar, lá vem o, diga para o seu irmão que está ao teu lado, sonhador ou promessa, com quem você vai ficar hoje? E diz a Bíblia que então ele começou a escutar isso constantemente. E a coisa mais difícil que tem é alguém querer acreditar em uma promessa, principalmente se essa promessa sair fora da lógica. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo uma época na história que chegou o momento da igreja viver coisas extraordinárias.
O Espírito de Deus confirma o que ele fala sobre a terra, sim ou não? A mesma visão que Deus deu ao pastor Lindomar na virada do ano, Deus me deu em Paraíso do Tocantins. Deus disse lá, está gravado, para quem quiser ver, que a igreja fiel vai viver o sobrenatural de Deus em 2023. Mas quem não é fiel vai viver uma tribulação terrível. E a Bíblia diz que para cumprir uma promessa na nossa vida, nós temos que aceitar o processo de Deus. Sabe por que muitas pessoas não querem e não estão e não conseguem viver a promessa? Porque não aceitam o processo. Então vamos comigo para a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia fala sobre a promessa na vida de José. Salmo de número 105, versículo 16. Você quer que a promessa cumpra na sua vida? Sim ou não? Essa aqui é a minha água mesmo, né? Tem como liberar para mim um outro microfone aí? Isso. Vamos ver no versículo 105, versículo 16. Diz assim: E Deus fez que houvesse fome na terra deles, e deixou o seu povo sem alimento ou sem pão, conforme a tradução. Quem é que fez? Quem é que fez? Deus. Muitas pessoas não entendem isso. José recebe uma promessa e não um sonho. Mas a primeira coisa que Deus vai fazer na vida dele é levá-lo para o processo. E qual foi o processo dele? Primeiro, ele foi lançado em uma cisterna. Segundo, ele não morreu. Foi tirado de lá. Foi vendido como escravo. E a Bíblia diz que os seus irmãos vai, nesse momento, chegar até o pai. Eu estou pulando um pouco para que todos conheçam a história. E a Bíblia diz que ele chega até o pai com aquilo que identificava que era José. Mas a palavra que eles trouxe para o seu pai era essa: José está morto. A primeira coisa que você precisa identificar durante a sua vida, dentro desse processo, é que muitas das vezes Deus vai permitir, não é o homem, Deus vai permitir que você fique sozinho. Ninguém vai te ver, ninguém vai estar do seu lado. E a frase que vai levar para você, de você para as pessoas é essa: morreu, acabou, não tem jeito, não tem jeito, acabou, morreu. E a Bíblia diz que o pai dele entra em um luto, porque o seu filho morreu. Para o pai, o filho estava, mas os irmãos sabiam, tinham consciência que José tinha sido vendido. Mas olha o versículo de número 100, do Salmo 105, versículo 16. E Deus fez que houvesse uma fome na terra deles, e deixou o seu povo sem pão ou sem alimento. Versículo 17. Então mandou na frente deles um homem chamado José. Quem é que permitiu a fome?
Quem é que permitiu a fome? Deus. E Deus faz o que com José? Manda na frente. Você quer aceitar o propósito de Deus na sua vida? Sim ou não? José tinha uma promessa, ele não tinha um sonho. Seus irmãos olhavam para ele como um sonhador. Deus olhava para ele como aquele que ele ia revolucionar, aleluia, toda a história. Então você precisa entender que muitas das vezes Deus vai te deixar sozinho. Mas é Deus. Não é o diabo, não é o pastor, não é o ministério. Não, é Deus. Está escrito aqui, acabamos de ler. E Deus fez que houvesse uma fome. Foi Deus. Então tem gente que está perguntando para si, e agora? O que vai acontecer, irmão? Venha o que vier. Quem está no controle daqueles que têm a promessa é Deus. É Deus. Versículo 17. Lê para nós aí, meu querido. Olha aí. Enviou um homem perante eles, José, que foi vendido como escravo. Então José foi vendido como? Escravo. Como que alguém que está no contexto da sua família, querido pelo seu pai, odiado pelos seus irmãos, mas querido pelo seu pai, feliz, alegre, um jovem, uma criança, alguém tão novo, mas ele recebe sobre ele uma promessa. E Deus começa o processo. Primeiro processo, fome. Primeiro processo, foi vendido. Primeiro processo, virou escravo. Você precisa entender isso essa noite. Porque se você tem uma promessa de Deus, vai acontecer processos na sua vida. O processo vai começar, porque, veja bem, a Bíblia diz no versículo 18, 1, 2, 3, vamos ver lá aí, meu leitor, vamos lá. Cujos pés machucaram com grilhões, foi posto em ferro. Preste muita atenção. Quem tem promessa agora está machucado. Diz aqui, os seus pés foram presos com corrente, e no seu pescoço puseram uma coleira de ferro. Como que alguém que tem uma promessa de Deus vai passar por isso? Como que alguém que tem uma promessa de Deus vai passar por uma situação como essa? Sabe qual é o maior problema do século que nós estamos vivendo, e principalmente como igreja? Não estamos aceitando o processo de Deus na nossa vida. Aí a Bíblia vai mais além. Veja bem, versículo 19, lê para nós. Até o momento em que veio a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Então preste muita atenção, que o Senhor vai provar este homem. Na minha tradução, ela fala um pouquinho com mais detalhe, diz o seguinte: José ficou na prisão até que se cumprisse o que ele tinha dito. A palavra do Senhor provou que José estava certo. Por que José estava certo?
Porque quem tem a promessa sobre a sua vida tem convicção que Deus está com ele, falando com ele, guiando ele, direcionando ele, fazendo na vida dele. Aí Deus começa algo na sua vida para te abençoar, você começa a murmurar. Deus fala que vai te honrar em todos os aspectos, aí você começa então a passar por processo e não consegue entender. Um homem que recebe uma promessa de Deus, ele não recebe uma promessa de alguém falido, de alguém derrotado, de alguém fracassado. Não, ele recebe a promessa de alguém que vai trabalhar para que esta promessa se cumpra. Mas você precisa aceitar o trabalhar de Deus na sua vida. 2022 foi o ano que mais Deus permitiu eu ser desafiado. Passei por vários processos de Deus. E um dia, trancado no meu quarto em oração, Deus me trouxe esta mensagem no meu coração, dizendo: José não teve um sonho, José teve uma promessa sobre ele. Mas Deus leva ele na frente. Ele vai primeiro. Vem fome, vem acusação. A Bíblia diz que ele está numa casa e de repente tudo na casa estava bem. A casa prosperava por causa de José. A família prosperava por causa de José. Tudo estava indo bem. José recebe a maior acusação da sua vida. Diga comigo: e acusação que ficou prova. Deixou algo que identificava que era dele. Mas o que faz a diferença na vida de alguém que tem a promessa é a certeza do Deus que falou e a certeza do Deus que ele continua sendo fiel. Pastor, eu vou desistir porque alguém falou isso. Pastor, eu vou desistir porque alguém disse isso. Pastor, eu vou desistir porque alguém inventou isso. Irmão, para com isso. José recebe a acusação com prova. O homem pode te acusar, mas quem tem que ver a sua fidelidade é Deus. É Deus que tem que ver a sua fidelidade. Joga ele para a prisão. Ele organiza a prisão. Dentro da prisão, diga comigo, dentro da prisão, começa a prosperar. Então, quem tem promessa de Deus, vai tentar destruí-lo de qualquer maneira, de todas as formas. Mas sabe qual é a diferença? Não tem lugar nenhum que ele chega que ele não muda a história. Todo lugar que ele chegar, a história vai mudar, porque ele tem convicção, a promessa está em processo na vida dele, a promessa está em processo na história dele, glória a Deus. Se você não aceitar o processo na sua vida, você não vai ver o cumprimento dela.
Se você não aceitar o processo de Deus, você não vai ver Deus te levando para o lugar aonde Ele preparou. Qual foi o lugar que Deus preparou para José? Diga comigo, a prisão. Porque todo lugar tem um processo. De repente, 2 homens, também é preso, é colocado dentro da prisão. José, ele tem o discernimento, porque ambos têm um sonho. E quando tem o sonho, José discerne o sonho deles pelo Espírito de Deus. Ambos saem da prisão. Um é morto, o outro é restaurado o seu cargo. Mas a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que algo vai acontecer. Aquele homem que o Senhor usou José para falar com ele, leva consigo a palavra que havia recebido dentro da prisão por causa de um homem que tinha uma promessa. Passa-se o tempo, Deus continua mexendo em tudo. Deus continua mexendo em tudo, irmãos, em tudo. E a Bíblia diz que o rei tem um sonho. Chamou todos os feiticeiros, todos os homens, todos os magos, todos. Ninguém pôde interpretar aquilo que Deus havia dado para o próprio rei. Mas aquele homem que havia recebido sobre ele uma palavra, ele tem gratidão. Ele lembra de José. Você quer que Deus mude a sua história? Diga comigo, lembra de tudo que Deus já fez na sua vida. Aquele homem chega perto de Faraó e diz, eu conheço um homem que estava dentro da prisão quando eu fui preso também. E este homem interpretou o sonho que eu tive. Eu só estou aqui hoje de volta porque aquele homem interpretou o sonho que eu tive. E eu acredito que ele pode interpretar o seu sonho. Sabe, irmãos, Deus está no processo com a igreja. Deus está no processo com a igreja. A igreja precisa voltar a viver de milagres. Pastor Lindomar, ele me chama assim, meio carinho, assim, de meio doido, sabe? Ele dizia, Pastor Zé é meio doido. Não, irmão. Eu sou doido e meio. Mas se você quiser viver algo sobrenatural, creia na promessa que repousa sobre a sua vida. Sem ela, você nunca vai entender o processo de Deus. Então, de repente, como não havia outra opção, chama aquele que tem sobre ele a promessa. Meus queridos, a igreja é a única que tem a promessa de cura, de libertação, de milagre, de céu, de batismo com o Espírito Santo, de renovo, de alegria, de paz. Levanta a mão, aleluia, levanta a mão se você quer, levanta a mão se você crê, levanta a mão se você confia. Eis que a minha paz vos dou, eu não dou ao mundo, porque o mundo não me conhece. Nós estamos vivendo
o processo de Deus para que a igreja volte a viver de milagres. Diga comigo, milagre não se explica, se crê. Eu estou vendo hoje muitos dizendo, olha, sucesso para uma vida próspera. Sucesso para uma vida tal. Sucesso para uma vida assim. Irmão, sucesso é chegar no Mar Vermelho, dizer agora não tem jeito. Aí vem Deus e diz assim, ó, pá, abre esse mar. E o povo começa a atravessar. Sucesso é olhar para um Jordão e Deus olhar para um homem e dizer para ele, o que você tem na mão? Ah, tem um cajado e 2 pés. Então comece a marchar. Pá, 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 e o Jordão começa a se abrir. Isso é sucesso em Deus. É vaca produzir 2 bezerros. Acredita não, irmão? Já está vendo até os bezerros lá. Tomara que ele oferta mais um na minha vida. Processo de Deus com a igreja. Mas a igreja precisa voltar a viver de promessa de Deus e não de sonhos. Não de sonhos, promessa. Deus falou que vai abençoar. Deus falou que vai curar. Deus falou que vai restaurar. Deus falou que vai avivar. Deus falou que vai abalar. Deus falou que vai entrar aos 4 cantos da terra. Deus falou que vai abrir a porta. Então comece a glorificar, porque se Deus falou, Ele vai fazer. Não, se é para Jesus, por favor, abre essa boca que Deus te deu e dê a Ele o que Ele merece. Olhe para o seu irmão que está ao teu lado e diga, para de viver de sonho, começa a viver a promessa de Deus na tua vida. Ah, eu tenho um sonho. Promessa é mais forte do que sonhos. Chamou o rei José. Eu fiquei sabendo que você é o homem que consegue discernir tudo. Mas quem tem a promessa de Deus tem a convicção que quem faz é Deus, quem fala é Deus, quem revela é Deus, quem opera é Deus. Sim, se o Senhor quiser, Ele pode me dar a interpretação sim do seu sonho. Eu lembro de uma vez, chegou um homem que se dizia que era ateu, lá em Paraíso, Tocantins. O nome dele é Togamias. Eu estava trancado num quarto 3 dias e 3 noites, jejuando e orando. E ele bateu na porta da casa e diz assim, ei, fiquei sabendo que você é o homem que olha no olho da gente e revela tudo. Eu falei, sou eu mesmo, um prazer. Ele falou, então revela a minha vida. Claro, irmão, tudo por Deus, tá? Vai pensar que... E aí, Deus começou a me revelar a vida daquele homem todinho. Aquele homem se caiu, pá, prostrado no chão. E tremendo. Hoje ele é um servo de Deus, a família toda é de Deus, tudo é de Deus. E o milagre aconteceu na vida daquele homem. Diga para a pessoa que está ao teu lado, quem tem promessa... tem que ter ousadia. Deus não gosta de homem frouxo, mulher frouxa. Diga, Deus não gosta de gente que vive de coitadinho.
Tem gente que arruma coitadinho para arrumar desculpa para o coitadinho, para ele encobertar a vida dele e não entrar no processo de Deus. Tudo é uma desculpa. Irmãos, em 2022 eu perdi tudo. O pastor Lindomar conhece minha história. Tinha dia que eu pegava o microfone, eu olhava para a igreja, olhava para mim, olhava para a igreja, olhava para mim, olhava para o céu e dizia: Senhor, e agora? Era o dia que mais Deus fazia na igreja. Vocês têm uma noção? Posso falar aqui? Não. Só em dinheiro eu perdi R$1 milhão. Tem gente que fez quase o sinal da cruz agora. Aí chegou, que eu tenho, graças a Deus, muito conhecimento, chegou a pessoa e diz assim: rapaz, entra na lei. Você tem condição, você ganha. Eu digo, não. Quer saber de nada disso, não, irmão. Jesus está no controle de tudo. Aí, meu irmão, é por isso que ele me chama de doido mesmo, pastor, não dá mais. Aí, uma pessoa não cristã, a palavra ímpia é muito forte, né? Não cristã, me ligou. Ei, pastor, vem cá. Falou, por que você está andando nesse carro aí? Eu digo, não, é o que eu tenho. Ele falou, entrou uma Toro 0 km aqui, ó. Entrou essa Toro aqui, zero. Pastor, tem que andar nesse carro aqui, ó. Amém, irmão? Amém. Pensei que você não ia dar um glória, não. Na marra, mas deu. Aí, eu entrei dentro do carro e falei, Jesus, como é que eu vou pagar esse carro? Eu não tenho. Aí meu coração ficou tranquilo. Eu fiquei bonito dentro do carro. Olhei para mim assim. E ele disse assim, leva. Daqui 1 ano você paga. Se você não der conta de pagar, depois não vê isso aí. Eu falei, tchau. Dei partido no carro e fui embora. Calma aí, irmão. Aleluia. Aí, peraí, você está dando glória na hora errada. Cheguei em casa. Quando cheguei em casa, aí veio aquele negócio na minha cabeça. E agora? R$186 mil, como é que paga? Tá bom. Chegou um irmão lá em casa. Ei, pastor, vim aqui para o senhor orar por mim. Falei, tá bom, vamos orar. Aí eu orei, eu estou precisando comprar algo. Eu falei, rapaz, o irmão fulano lá, que não é cristão, pediu para mim orar, para ele vender tal. Eu falei, o fulano tem o que você quer. Vamos lá. Cheguei lá. Quando cheguei lá, eu falei, ele está querendo comprar o que você está querendo vender. Com 3 palavras, ele falou o negócio. Fecharam o negócio, olhou para mim e falou assim, pastor, 80% da caminhonete já está paga, tá? Dá glória, pelo amor de Deus, aleluia. Você tem que entender os processos de Deus na sua vida. Aí o povo, irmão, fica doido comigo. De a pé, de Toro 0. Aleluia. Você consegue entender isso? Não, de verdade, você consegue entender isso? Sabe que Deus ainda continua fazendo milagre? Sabe que Deus só faz milagre na vida do pastor Zéu? Sabe que faz milagre só na vida do pastor? Meu irmão, para com isso. Deus faz milagre para quem é fiel a Ele. José interpreta o sonho. Olha a história. Quando ele interpreta o sonho,
rei anda para lá, o rei anda para cá. Falou, e agora? Como é que vai ser? Vai vir 7 anos de abundância, vai vir 7 anos de escassez. Como é que vamos fazer? Diga comigo, aprenda a administrar o milagre de Deus na sua vida. Tem gente que não sabe administrar o que Deus põe na mão dele. Aí depois quer culpar Deus. Se você não aprendeu, peça a Deus que Ele vai te ensinar. Aí ele diz assim, porventura tem alguém que tem sabedoria, que tem a excelência, que tem a capacidade, como este jovem José? Diga comigo, ele recebeu uma promessa. Diga, ele foi levado na frente, porque a família dele ficou para trás. E aí, José assume, Faraó era a autoridade máxima, e abaixo de Faraó, quem era? José. Diga comigo, Deus mandou uma fome. E quando Deus mandou a fome, vai cumprir a promessa na vida de José. Quando é que vai cumprir a promessa? Quando Deus mandou a crise, quando Deus mandou a fome. Então só tem promessa que vai cumprir na sua vida quando a crise chegar. Não, só vi um amém aqui, 2, 3, 4, 5, sei lá. Deus, Ele está mexendo no mundo para que haja um avivamento sobre a verdadeira igreja. Se você estiver incluído nessa verdadeira igreja, você vai viver milagres que você nunca viu na sua vida. E a Bíblia diz que veio a fome. Então, ouviu-se a notícia que no Egito havia comida em abundância. Vai os seus irmãos de José atrás daquele que estava governando, sem saber quem era. Chega lá, ele se depara com quem? Com José. Sabe qual é o segundo problema da igreja? Quando eu estou bem, eu não perdoo. Porque ninguém estendeu a mão para mim. Porque ninguém me ajudou. Agora que eu estou bem, vem até a mim. Agora lembra de mim. Agora me reconhece. Agora me vê. Agora me enxerga. Diga para o seu irmão, quem te colocou nesse processo foi Deus, meu amigo. Deus está trabalhando na sua vida. Você precisa entender isso. Porque vai chegar alguém perante você, quando você estiver bem, que Deus vai trazer a história na sua mente. E é aí que nasce a igreja avivada. A igreja avivada, ela perdoa.
A igreja avivada, ela compartilha. A igreja avivada, ela reparte o que tem. A igreja avivada vive na comunhão. A igreja avivada tem a mesma visão, o mesmo propósito, o mesmo objetivo, porque a igreja avivada, ela foi levantada para cuidar de pessoas. Diga assim: Deus quer te levantar para cuidar de pessoas. Geralmente eu não prego assim não, eu prego meio doido, mas Jesus quer assim hoje, né? Então vamos lá. Tem gente que quando Deus muda a história dele, ele não quer cuidar. Ele não cuida da sua família, ele não cuida dos seus irmãos. José foi levantado porque havia um propósito, havia um objetivo. E quando ele alcança a promessa sobre a sua vida, isso aqui que é importante você entender, nunca a promessa ela é egoísta, egocêntrica. Não, a promessa ela é para você e para todos que estão debaixo da sua cobertura. Aramassu, Dandai, Tukeneg, Anoshou, Kandassúbia. Ramantu Kenevou, Gnai, Tuplei, Nuvácia, Navassug, Nanaseg, Nomantu Konai. Sabe por que a igreja não prospera mais? Porque a igreja se tornou uma igreja egoísta, uma igreja egocêntrica, só pensa em si. Deus não te dá para ficar só com você. Para que um dom, se você não usa ele? Para que sabedoria na palavra, se você não prega? Para que unção de Deus na sua vida, se você não faz nada? Para que encher do Espírito Santo, se você não age dentro do Espírito? Para que cânticos espirituais? A igreja precisa entender que Deus está levantando José, cheio de promessa, para ajudar aqueles que criticam, dizendo que é sonho. Para os seus irmãos era um? Para os seus irmãos era um? Só as mulheres. Para os seus irmãos era um só? Só os homens. Para os seus irmãos era um só? Para toda a igreja, para os seus irmãos era um? Mas para José era uma? Quem tem promessa aqui? Só levanta a mão se você tiver mesmo. Só levanta a mão se você tiver convicção mesmo. Só levanta a mão se você realmente acreditar mesmo na promessa. Glória a Jesus. Ai, com derraçu que naramaião terra manturabás. Choramai canturabás subianda candaramás. Quem tem promessa tem processos para passar. De repente chegam os seus irmãos, sem conhecer. Acredito que eles não puderam identificar rapidamente José. Porque afinal já havia passado um tempo. Aquilo já estava esquecido. Seu pai já havia guardado no seu coração que José estava morto. 13 anos, isso, pastor? 13 anos já havia se passado. Diga comigo assim: não se lembrava mais de José.
mas ele estava vivendo o processo de Deus. Aleluia! Aleluia! Talvez você pense que está esquecido. Talvez você pense que aquela promessa que Deus fez a você há 1 ano, há 2, há 10, há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos, você pensa que está esquecido. Não! Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falou Deus, Ele vai cumprir. Falou Deus, Ele vai fazer. Oh, xaramayum de heavy açouguenai plontecamanto gonácia. Escute. Levanta o Alvino Neto aí. Olha todo mundo para aquele menino quietinho lá, abençoado. Olha, olha. 22 anos se passou. Ali, ó. Para Deus cumprir uma profecia na vida daquele homem. Foi 22 anos esperando. De repente, um dia eu chego lá e diz assim, ó, se você não quiser ficar grávida, você cuida. E agora ela está no mesmo processo de novo, porque lá, irmão, é assim, ó, lá é assim, ó. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7. Lá é desse jeito. Pensa num homem. Jesus. 22 anos. Não tinha possibilidade nenhuma. De repente ele pega a certidão e começa a dizer assim, Deus é fiel. Espera aí, você acredita em promessa mesmo? Então por que você está deixando aqueles que criticam você, que tem um nome, aleluia, qual é o nome deles? Ah, lá vem um sonhador. Para eles criticavam José. Para eles abusavam de José. Para eles era um menino qualquer. Para eles era aquele que tinha, aleluia, uma mente fértil. Não, você não tem uma mente fértil. Você tem a promessa, você tem a promessa, você tem a promessa, você tem a promessa de Deus. Aí, chega os irmãos. Ó. Pá. O que eles fizeram? Se prostraram. José lembra de quê? Da promessa. Qual foi a atitude dele? Agora eu vou me vingar. Agora eu vou acabar com você. Você que me humilhou. Você que falou mal de mim. Agora eu vou pegar você e vou matar assim, ó, na unha. Tá certo? Então por que você está fazendo assim? Com a promessa e o processo de Deus na sua vida. Quer sair da igreja? Não aceita o processo de ficar aí, sentado no banco? Acha que ninguém está te vendo? Acha que ninguém te enxerga? Irmão, meu apelido em Goianápolis, eu sou de Goianápolis, era filho do diabo. Eu conheço aquele ali, ó, de muito tempo. Sabe qual era a possibilidade de eu estar aqui? Diga comigo. Nenhuma. Não, só falou uns 10 aí. Qual era a possibilidade? Nenhuma. Aí Deus vai lá na roça, fala umas coisas doidas para mim.
Mas era doida mesmo, irmão. Andar de avião hoje é normal. Mas há 20 anos atrás, na Latam, tapete vermelho, primeira classe, todo mundo saía, comandante e todo mais, saía, ficava na posição e tal, bem-vindo, 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 bem-vindo. Aí Deus usa um doido para falar com outro doido. Um na roça, profetizando para quem está na roça. Irmão, isso é loucura, irmão. Aí chega assim, vou fazer com o pastor, não mais que eu tenho liberdade com ele. Mano, Deus acabou de me falar que você vai andar de avião por esse dia. Irmão, você acreditava? Seja sincero. Aí eu comecei a imaginar como é que era andar de avião. Aí, Deus usou outro. Falou assim, compra uma mala. Eu fui lá e comprei uma mala nova. É por isso que eu sou doido, pastor. Aí Deus falou assim, eu vou te levar fora do Brasil. Aí eu perguntei, o que precisa? Porque eu não sabia de nada. O que você precisa? O passaporte. Fui lá e tirei o passaporte. Meu passaporte venceu. Aí eu fui convidado para pegar numa cruzada. Em Brasília. Preguei na cruzada. Fui para pegar o buzu. Buzuzão. 16 horas. Para o Tocantins. Que ele dava uma dor nos rins, irmão. Aí o irmão Adilson virou para mim e falou assim, você tem coragem de andar de avião? Falei, eu tenho, as pernas tremendo de medo. Eu tenho, aí. Falei, então você não vai de ônibus não, você vai de avião. Foi lá e comprou uma passagem da Latam para mim. Irmão, se eu já era invocado porque eu sou baixinho, eu fiquei muito mais ainda. Aí eu não sabia, irmão, eu não sabia de nada. Não sabia nem que... Aí, e tira o cinto, e põe o cinto, e arranca isso, e põe isso, e passa num trem, passa em outro. Enfim, cheguei no lugar da minha promessa. Quando eu olhei, aquele tapete vermelho, aqueles homens em posição, eu lembrei do doido, profetizando para o doido lá na roça. Você crê em promessa mesmo? Está pronto para passar pelo processo? Então levante a mão, 2023 vai ser ano de vitória, vai ser ano de milagre, vai ser ano de prosperidade, vai ser ano de avivamento, vai ser ano de salvação, vai ser ano que vai abrir mais igreja, vai ser ano que vai abrir, vai ser ano que vai romper barreira, esse ano vai ser ano de milagres. Aí, tapete vermelho bonito. Quando eu coloquei o pé no tapete vermelho, a voz de Deus bradou no meu ouvido. O que eu tenho para ti vai confundir muitos. Se prepare. Te levarei aos 4 cantos da terra e provarei para muitos que eu levanto quem eu quero, no dia que eu quero, na hora que eu quero e no momento que eu quero, porque eu continuo sendo Deus. Se é para Jesus, então faça direito. Abre a boca e dê glória. Ei, José, Deus está no processo com você. Ele vai chegar com a vitória na tua vida. Diga comigo, para viver promessa, tem que aprender a perdoar. Para viver promessa, tem que aprender a abraçar
Quem critica você? Diga: para viver promessa. Quando você estiver bem, tem que ajudar quem precisar. Você precisa entender isso na sua vida. Vamos para a Bíblia. Versículo 21. Leia para nós aí, meu amigo, versículo 20 e 21. O rei ordenou que o soltassem. O governador dos povos o libertou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua riqueza. Quem fez isso? Deus. Usando quem? Faraó. A partir de agora, você não é mais aquele que estava preso. Não há mais acusação contra você. Você irá sentar no trono. Você será governador. Agora imagine comigo. A mulher de Potifar batendo na porta pedindo comida. Imagine comigo Potifar pedindo comida. Os presos da prisão pedindo comida. O chefe da prisão pedindo comida. Os irmãos pedindo comida. Diga comigo: quem tem promessa, tem bênção para todo mundo. Irmão, você crê mesmo no que eu estou pregando mesmo? Acredita mesmo? Então você não vai murmurar não? Com o processo que você está passando? Então diga: gratidão. É a frase que define a minha vitória em 2023. Já estou quase acabando. Versículo 23. E Israel também veio ao Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã. E Jacó também veio ao? Israel veio ao? Diga: Deus agora cumpre a segunda parte da promessa. Quem é? Jacó. Porque não falou na visão, na promessa que Deus havia feito a José, que era os irmãos, que era o pai. Deus não faz nada pela metade, meus queridos. Deus não faz um pouquinho e deixa de fazer o resto. Deus é Deus que cumpre tudo o que Ele fala. Quer ver o que é a promessa de Deus? No tempo da maior crise, verso 24. Olha aí com você na Bíblia. Você que fechou a Bíblia, você está perdendo. Verso 24. O que está escrito aí? E ele aumentou o seu povo grandemente, e o fez mais forte do que os seus inimigos. Todo processo que Deus permitiu, fez o quê? Diga comigo: multiplicar. E o povo ficou mais forte do que os seus inimigos. Quer multiplicação de Deus? Sim ou não? Quer multiplicação de Deus? Aceita o processo. Está escrito aqui, sim ou não? Está escrito na sua Bíblia, sim ou não? É verdade a Bíblia? Então dê um glória a Deus. Olha o que está escrito. E o Senhor Deus fez que seu povo tivesse muitos filhos e tornou mais forte do que os seus inimigos.
Sabe o que Deus estava falando? O inimigo não pôde te vencer, não te vencerá, porque eu te faço mais forte. Gênesis 37, 2. Volta para Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Vamos entender algo importante aqui. Meu leitor preferido. Leia aí com bastante pontuação, 37:2. Estas são as gerações de Jacó. José, sendo da idade de 17 anos, estava apacentando as ovelhas com seus irmãos. E o rapaz estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trouxe a seu pai más notícias sobre eles. 37:19. E eles disseram uns aos outros: eis que está vindo o sonhador. Agora vamos para Gênesis capítulo 40, verso 8. E eles lhe disseram: sonhamos um sonho, e não há quem o interprete. E José lhes disse: não pertencem as interpretações a Deus? Diga-me, eles, rogo-vos. Quem é que pertence? Quem é que pertence? Sua vida é do diabo ou de Deus? Sua vida é do diabo ou é de Deus? É de Deus mesmo? Sua vida pertence a Deus mesmo? Então pare de reclamar do processo que Deus está fazendo na sua vida. Porque todo mundo quer vitória, mas não quer o processo. Mas aí, versículo, Gênesis 50, verso 22. Já estou acabando, irmãos. Mas eu vou falar tudo que Jesus mandando aqui essa noite. 50, 22. 1, 2, 3, pode ler? E José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E José viveu 120 anos. 110 anos, perdão. Quer viver muito? Não, vou perguntar de novo. Quer viver muito? Fica no lugar da promessa. Vamos lá, 23. Verso 23, pode ler, meu filho. E José ouviu os filhos de Efraim, da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Diga, chegou a ver netos. Quem saiu como morto, agora está podendo ver gerações. Quem saiu como aquele que era apenas um sonhador, está vivendo o cumprimento de muitas promessas de Deus. Gênesis 41, 51. Capítulo 41, verso 51. E José chamou o nome do primeiro Manassés, pois Deus, disse ele, me fez esquecer todo o meu labor e toda a casa de meu pai. Então, promessa de Deus tem marcas. A Bíblia diz, e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque Deus o fez esquecer de todo o seu trabalho e de toda a casa de seu pai. Por quê? Porque agora todos estavam juntos.
Quantas vezes ele sozinho dizia: como está o meu pai? Como estão os meus irmãos? Como está a minha família? Preso, esquecido, ninguém lembrava. Lá do outro lado, aqueles que fizeram e foram usados naquele momento para começar o processo na vida de José, chamava ele de esquecido, sonhador. O pai guardava o luto no coração. Diziam: meu filho morreu, acabou, não tem jeito. Tem gente vivendo assim hoje. Tem gente assim hoje na igreja. Tem gente assim nesta noite, aqui, nesse lugar, dizendo: para mim não tem jeito, não tem esperança, não tem porta. Mas Deus está abrindo a marca da promessa, trazendo Manassés para a tua vida esta noite. Versículo 52. E o nome do segundo chamou Efraim, pois Deus me fez ser frutífero na terra da minha aflição. Deus fez eu fazer o quê? Diga: multiplicou na terra da aflição. Então não precisa correr para lá nem para cá. Apenas mantenha fiel, que Deus vai trazer o milagre para a tua vida. Deus traz a promessa. E aqui, irmãos, a Bíblia diz, no versículo 24, que a bênção veio sobre a vida, porque havia uma outra promessa. E aqui eu quero que a igreja fique de pé. Versículo 24. 41. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas não houve ninguém que pudesse interpretá-lo para mim. Por que que não há ninguém? Porque somente quem tem o Espírito de Deus poderá discernir o que está por vir. Quem não tem o Espírito de Deus, não estiver cheio do Espírito de Deus, não vai entender o processo que está por vir. Não vai compreender o processo que está por vir. Então, nessa noite, você não é um sonho, você é uma promessa. Você não é um sonho, você é uma promessa de Deus. Você é uma promessa de geração. Deus olha para o Alexandre há 22 anos atrás e diz: você será pai de um varão. Ele tem 4 moças. Quantas moças ele tem? Ele tem um neto, que é mais velho do que o filho. Olha que confusão. O neto pede bênção, o tio mais novo. Diga comigo: Deus não esquece da promessa. Agora pronto para o seu irmão, que Ele fez para ti. Só que você precisa entender isso. Olha o versículo que nós encerramos. Só pode entender isso quem tem o Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus, não vai discernir, não vai conseguir, não vai entender. O que está faltando então, pastor? Está faltando eu e você sermos cheios mais do Espírito de Deus.
Tem alguém que está afastado aqui e quer voltar para Jesus hoje? Jesus está te chamando porque você tem uma promessa dele. Não importa o que fala, você vai viver a promessa de Deus na sua vida. Não importa o que já aconteceu, você vai viver a promessa de Deus na sua vida. Tem alguém aqui? O Espírito de Deus me incomoda para fazer esse convite hoje. Cadê você? Que o Senhor está te chamando. Você quer vir aqui à frente? Cadê a segunda pessoa? O Senhor está te chamando. Cadê você que Deus está chamando hoje? O Senhor está chamando você hoje, não é amanhã. Deus não esqueceu de você. Não importa o processo que você viveu. Mas o Senhor está chamando você hoje. O Espírito de Deus me diz que tem mais uma pessoa. Claro, nós não forçamos ninguém. Mas se Deus está falando, é porque Ele está falando ao seu coração. Venha, meu filho, o Senhor está te chamando. Venha, minha filha, o Senhor está te chamando. Venha, o Senhor está te chamando. Venha, o Senhor está te chamando. Eu vou chamar pela última vez, porque eu ainda tenho mais uma oração para fazer. O Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. Cadê você? Você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e quer fazer esse compromisso hoje, dê um sinal com sua mão. O Senhor está te convidando. Não temos? Vamos orar pela vida do nosso irmão Flávio Lira. Isso. Vem aqui, meu filho. Levante suas mãos para o céu. Olha para mim. Você vai prosperar sim. Seu coração é missionário. Você vai prosperar sim. Tudo para você está difícil. Tem nada fácil na sua vida. Nada está fácil na sua vida. Mas o Senhor te ama. E a decisão de hoje, se você permanecer fiel nela, dentro de 8 meses, a sua história, Deus estará mudando. Feche os teus olhos. Você vai ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, de uma maneira como você nunca foi. Eu peço até mais um obreiro que se aproxima dele aqui, porque o Senhor irá tocá-lo. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço por Espírito de Deus, vem sobre este homem agora. Vem, Espírito Santo. Orabaicando no máximo, da cabeça planta aos pés. Unge ele com poder agora. Poder, 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 poder.
Que o corpo dele seja tocado, que a alma dele seja tocada, que o espírito dele seja tocado. Levante a mão e declare nessa noite, levante a mão, porque Deus vai tocá-lo mais forte. Espírito Santo, 1, 2, 3. Leva ele como uma experiência aos céus. Quem está alegre pelo nosso irmão? Vai ter pessoas que vai ficar com o braço duro. Porque o Senhor falou para mim que vai marcar pessoas aqui essa noite. Então levante sua mão sim, fica com a mão sim. Eu estou falando que vai acontecer porque vai. O Senhor vai derramar uma unção sobrenatural aqui agora. Se pessoas começarem a cair aonde está aí, não preocupe não. Você só ajude ele ou ajude ela. Porque o céu virá ao teu encontro agora. Não abra teu olho, crianças, jovens, não abra o olho. Não fica curioso agora. Só feche os olhos. Concentre no que você precisa em Deus. Concentre no que você precisa pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo vai tocar. Choramai cantarabaçu de canta. Vai ter pessoas que vai sentir tanta unção sobre o seu corpo, tanta unção, que não vai resistir aonde está. Espíritos malignos já vão ser expelidos, vai ser arrancado agora. Jesus vai quebrar trabalhos. Jesus vai fazer a obra tremenda, vai curar pessoas, vai libertar, mas vai vir uma unção sobre as suas mãos tremenda, 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 tremenda. Aleluia. Vai adorando a Jesus porque já está descendo esta unção sobre a igreja. Vai adorando a Jesus porque já está descendo esta unção sobre a igreja. Aleluia. Espírito Santo, aonde tiver pessoas que o Senhor vai marcando, aleluia, obreiras, pode ficar atenta. Olha lá atrás começou a cair. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Lá vai comandar que me não vai. Jesus vai arrebatar pessoas aqui. Jesus vai abrir olhos espirituais aqui. Pessoas vão ter visão agora. Pessoas vão ver coisas tremendas dos céus agora. Papai do céu, eu te peço agora, na direita, na esquerda, do lado, na frente, em todo este recinto, neste altar, nesta igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, começa a liberar esta unção agora, 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 agora. Senhor, coloca a bênção nos braços deste homem agora. Coloque as bênçãos nas mãos desta mulher agora. Coloque a bênção na mão dos jovens agora. Senhor, coloque esta bênção. Senhor, coloque esta bênção agora. Coloque esta bênção agora.
E aonde o Senhor for marcando, vai marcando agora com sinal. Vai marcando com sinal. Marca com sinal. Marca com sinal. No meio da igreja, sobre a igreja, entre a igreja. No caiamento com. Rabaxandaraba, candaraba, xandaraba, candaraba, xude, candaraba, ramacandaraba, sude, cantaraba, suri, me cantarabas, onde cantaraba, subi, cantaraba, xondarabai, andaraba, candaraba, condaraba, xandaraia. Você que está pela internet, levanta a sua mão. Deus vai te ungir aonde você estiver agora. A presença de Deus virá sobre a tua vida. Aleluia, aleluia. Acabou de chegar uma grande vitória sobre a igreja. Acabou de chegar uma grande vitória sobre a igreja. Ei, camanto com, vai com. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Acabou de chegar. Tá chegando, tá chegando. Ei, caitão com popopopopopó. Apatique, mite, que de boi. Tá chegando. Tem mais poder, tem mais poder, tem mais poder. Sorabai comanda machuri me andalabachuri me ai. Arabassuri me canta labai. Recebe agora. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Nosso amigo, vai adorando. Ei, calabachu e cai, mandou. Aquecer os corações, vem com cura e todos. Levante a mão bem alto, toda a igreja agora. Eu quero pedir os diáconos que comecem a andar, porque Deus vai começar a embriagar pessoas no meio da igreja agora. Sinais, o que dizer, fica atento, o que fazer quando Ele vem. Ele já chegou de Deus. Mas você bem-vindo nesse ambiente de nós te desejamos outra vez. Começa a embriagar pessoas agora. Arrebata pessoas agora. Arrebata. O que dizer? Arrebata. Arrebata pessoas agora. É arrebatamento de espírito agora. Aqui. Cheio. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Recebe agora. 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 Aí com o tu que me. Ai, manto e camanto com. Ai, canto e do Chibi. Lá atrás o Espírito Santo arrebatando. Lá atrás o Espírito Santo arrebatando. No meio aqui o Espírito está arrebatando. Esperamos pelo seu soprar. E com seu óleo arrebata Espírito Santo, arrebata jovens, arrebata crianças, arrebata mulheres, arrebata homens, agora. E com seu fogo Espírito de Deus batiza. E comanda machou. O que dizer? O que fazer? Ele já chegou, Ele já chegou, Ele está aqui. Mais que ser bem-vindo. Levante suas mãos ao céu. Coloca o microfone aqui em cima do altar, meu filho. O que dizer? O que
vai fazer quando Ele vê? Ele já chegou. Mais que ser bem-vindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor está chamando esse homem para uma grande obra. E se ele entender o chamado, sua família entender o chamado, sua família compreender que o Senhor está chamando, ele vai viver coisas sobrenaturais. Eu te dou o sinal que tu me pedes. Eu sou o Senhor que falo contigo agora. Eu sou o Senhor que te digo: o campo é grande, a seara é grande, e eu te escolhi para esta seara. Mas é necessário tu entender o meu processo que está na tua história. Porque eu sou o Senhor que te levanto. Labaito de flome ne plaitu biaço que nevas. E hoje eu escolho no meio desta multidão para te dizer: o tempo está se aproximando, a hora está chegando. E ei, quando era subianda, tu dei quando faz, tu tem valor para mim. Se tu fizer o que eu quero, se andar da forma que eu quero, se for aonde eu te ordenar, porque grande, grande, grande é o que eu tenho contigo. Rabaixu que namassei onde ramai. Eu fechei a tua sepultura, não permiti a morte te alcançar, multipliquei os teus dias, e hoje eu estou te renovando, diz o Senhor. Espírito Santo, toca nele, toca nele, toca mais forte, mais forte, mais profundo, mais forte, mais profundo, mais forte, mais profundo, mais forte, mais profundo. Leva ele nessa experiência, no mais profundo, no embaixo que dor, para que ele entenda tudo com sabedoria e discernimento nesta noite, diz o Senhor. A última oração. Tu vai pegar na mão do teu irmão que está mais próximo de você. Pode fechar os corredores. Você jovem que faz sem som. Você faz sim. Você pode alcançar o curso que você quiser alcançar, mas o seu chamado é para missões. Você pode conquistar, e você vai conquistar, mas o seu chamado é para missões. Você chora por almas. Ninguém vê. Ninguém vê. Mas eu vejo. Mas eu estou vendo. Mas eu te conheço. Tu és minha. Você disse a mim que se não fosse para ser usada, você não queria permanecer aqui, sobre esta terra. E eu vi, e eu vou te levantar. Mas aceita o meu processo na sua vida. Quando eu falar não, é não. Quando eu falar sim,
É assim. Anda na linha da direção do Espírito. E você vai viver coisas que muitos não vão viver. Segure na mão do seu irmão. Com todo respeito a ele e a ela, diga: a promessa. Não, diga para ele ou para ela bem forte, diga: a promessa só tem um sentido. Se for para te abençoar. Você vai me abençoar? Pergunta para ele: você vai me abençoar? Porque eu vou te abençoar. Nessa última oração, você vai orar pela vida de quem está perto de você. E nesse momento vai passar uma unção tão grande sobre a igreja, que pessoas sairão daqui curados, restaurados, renovados, abençoados por causa da tua oração. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos mesmo. Pastor Lindomar, fique do meu lado aqui, por favor. Espírito de Deus que está aqui entre nós. Unidos, eu quero abençoar a vida do pastor Lindomar. Que haja vitória, que haja discernimento, que haja poder, que haja revelação, que haja ousadia, que haja milagre, que haja renovo, que haja saúde, que a visão se abra, que a visão se abra, que a ousadia dobra, que a autoridade vem, que o céu vem, coisas tremendas vêm, impossíveis vêm, vitórias vêm, glória vem, autoridade vem. Espírito de Deus, Espírito de Deus, faz nesta igreja o que o Senhor nunca fez. Faz nesta igreja o que o Senhor nunca fez ainda. Espírito de Deus, que toda promessa venha sobre esta igreja agora. E Pai, com ite calapai tu yama namo. Rabai que tu plik plik com the fly twig me no. Rai kai twig the place twig me fall. Vem Espírito Santo, multiplica, multiplica. Sai, olha aí o Senhor visitando. O Senhor está visitando. O Senhor está passando entre nós. Aleluia. Ele está passando entre nós. Ele está passando entre nós. Aleluia. 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 Aleluia.